como é que a tribulação acontece na nossa vida? Quais são as ferramentas que o inimigo usa para efetuar a tribulação? A gente sabe que a perseguição é uma delas, mas não é a única. E a gente já falou dela semana passada. Quais são as outras ferramentas que ele usa? E eu queria terminar lembrando para vocês a parábola que Jesus falou dos solos. E você vai perceber como o inimigo está testando a sua fé hoje. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a partir de Mateus 13, verso 18 em diante. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Primeira maneira é cegueira espiritual. A semente é lançada e eu não compreendo. Eu sou até tocado pelo Espírito, mas eu não quero mudar os meus valores. Sabe o que acontece? No dia seguinte, ou no segundo seguinte, o inimigo pega aquela mensagem, aquela semente e leva embora, porque essa semente é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela ia germinar no seu coração se ficasse lá. Então ele tem que arrebatar, você vai esquecer, você vai deixar para trás. E essa é uma maneira como o inimigo trabalha na nossa vida. O Espírito de Deus vai falando conosco, a gente resiste à voz do Espírito, e o inimigo leva embora a mensagem para não ficar mais no nosso coração. A segunda maneira, diz assim: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ele diz que uma outra maneira que o inimigo está trabalhando hoje na minha vida e na sua vida, é que essa mensagem é lançada no coração, eu creio, eu confio. Mas quando vem a primeira luta, quando vem a primeira provação, quando vem o primeiro momento em que você está orando e parece que não está funcionando, quando vem o primeiro momento de uma acusação de alguém, quando vem o primeiro momento em que você, quem sabe, recebe uma crítica de alguém que você ama, você desiste de tudo. E a Bíblia diz que você não tem raízes, ou seja, a sua decisão não é parte da sua convicção, é apenas um movimento e uma expressão da vida. Uma decisão que não se compromete, uma pessoa que não se compromete com Jesus, uma pessoa que não se compromete com a palavra de Deus, uma pessoa que não se compromete com o povo de Deus, ele corre o risco de a qualquer tempo, no meio de uma luta, de uma provação, essa semente ser arrancada do coração. Terceira maneira que está aqui, que Jesus ensinou, ele vai dizer assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. A terceira maneira é: olha, você recebeu Jesus e tem raiz, graças a Deus, tá? Mas aí o inimigo vai usar a tática de entulhar a tua vida, para você não crescer espiritualmente. E você vai ter tanta coisa para fazer, você vai ter tanta preocupação, você vai ter tanta coisa que você não tem tempo para ser servo de Deus nessa terra. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra de Deus, não tem tempo para exercitar o seu dom, não tem tempo para ser uma pessoa que Deus possa usar com poder nesse mundo. E então você fica com a vida entulhada. E aí, sabe aquelas plantinhas que os japoneses fazem, chamam de bonsai?
né? Que a gente pega uma árvore que é imensa, ela fica uma árvore pequenininha, né? Bonitinha até, mas ela não se reproduz e não dá fruto. E aí vai ter um monte de crente que nunca ganhou ninguém para Jesus, nunca discipulou ninguém, nunca levou uma bênção do Senhor Jesus para a vida de outra pessoa. Sabe por quê? Porque não tem tempo. A vida está entulhada. A Bíblia está dizendo que quem está fazendo isso é Satanás, porque se ele não conseguiu arrancar a semente, ele vai fazer você ficar tão improdutivo, porque ele sabe que o reino de Deus está crescendo, e a hora que o reino de Deus cumprir toda a sua tarefa, todos os inimigos, inclusive ele, serão colocados debaixo dos pés do Salvador Jesus, e o reino vai ser devolvido ao Pai, e vai chegar o fim de todas as coisas. E ele sabe que os seus dias estão contados, e ele está tentando ganhar tempo. E sabe como ele tenta ganhar tempo? Fazendo você virar um crente imaturo, não cheio do Espírito, não produtivo para o reino de Deus, que não consegue ser uma bênção, não por nada de errado, simplesmente porque está com a vida entulhada. Nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho, e a gente vai lembrar a oração que Jesus fez. A oração que ele fez está no capítulo 17. Jesus vai pedir duas coisas. Ele vai pedir para que Deus glorifique o Filho. E a gente vai aprender dentro de alguns dias o que significa isso. Mas ele vai pedir por mim e por você. E ele vai pedir para que nós não sejamos esse tipo de crente que não tem maturidade para ser uma bênção nessa terra. Ele vai pedir para que a gente seja protegido do poder do maligno. Ele vai pedir para que a gente possa fazer diferença nos valores que a gente guarda no coração, num mundo que não acredita valores, sendo sal da terra hoje, luz desse mundo. O mundo está nas trevas, mas tem uma luz que está brilhando aqui. A luz de Jesus brilha através de você. A luz de Jesus brilha através de pessoas que Ele pode usar, que Ele pode colocar nos lugares certos, que vão resistir ao poder do mal. E a promessa do Senhor é essa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que a gente vai aprender hoje à noite que quando o reino de Deus vai entrando num lugar, numa casa, numa vida, a luz entra, as trevas desaparecem. Elas não conseguem permanecer. E apesar de a gente viver num mundo de tensão, a luz de Deus está presente. E ela vai encher essa terra, assim como as águas enchem o mar, diz a palavra de Deus. E nós fazemos parte desse projeto de Deus. Hoje, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, eu queria convidar você, como servo do Senhor, a entender a hora que você vive, o momento que você vive. É um momento de tensão, não é um momento de tranquilidade, não é um momento sereno. Essas tensões fazem parte da vida todo dia. Você tem que tomar decisões todo dia. Todo dia essas tensões fazem parte. Esses valores do reino vão ser testados na tua vida todo dia. Alguns vão olhar para nós e vão dizer que a gente é maluco. Alguns vão olhar para nós e vão dizer que a gente é retrógrado, que a gente não conhece os tempos que a gente está vivendo. Na verdade, a gente conhece muito bem o tempo em que a gente está vivendo. A grande diferença é que Jesus é o Senhor da nossa vida. Agora, toma cuidado, porque se Ele puder arrancar a semente, Ele vai tentar.
E às vezes no meio de uma tribulação, se você chegou aqui desanimado, lembra, o Senhor continua no controle. E o objetivo desse desânimo é tirar de você a esperança e a fé. Então sabe como é que você vence? Enche o teu coração de esperança e de fé. E aí ninguém vai roubar a semente não, e nem vai morrer no deserto. Agora, se você está entulhado, e é tão fácil ficar entulhado, eu tenho que confessar para você que às vezes eu fico entulhado. Então a gente tem que fazer uma revisão na nossa vida e colocar em prioridade o que de fato é prioridade. A gente aprendeu a semana passada um princípio tão tremendo, né? Quando a gente aprende a buscar a face do Senhor, enquanto a gente dorme, Ele continua trabalhando. Então eu quero fazer um teste com você. Quer fazer um teste? Quer experimentar? Separa um tempo essa semana para falar com Deus. Santifica esse tempo ao Senhor. Dedica esse tempo ao Senhor. E naquele tempo apresenta tudo que angustia o teu coração, tudo que entulha a tua alma. E veja o que Deus vai fazer. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Faz prova. Depois você me conta. Eu garanto para você que coisas tremendas de Deus vão acontecer. Porque o inimigo lança o entulho para a gente imaginar que só a gente consegue limpar as raízes. E quando na verdade eu não tenho poder para limpar as raízes. Mas sabe, se houver nutrimento na raiz, e o nutrimento é a graça de Deus, essas raízes, se precisarem aflorar sobre a terra, para se estenderem a outros lugares, elas farão. Você já viu essas árvores? Que parece que colocam algum concreto em volta dela, ela não consegue passar, e ela passa por cima da calçada, a raiz dá a volta no concreto, envolve o concreto. É assim que Deus trabalha conosco. Deixa Ele falar com você, deixa o poder do Espírito tocar a tua alma. Você vai ver coisas tremendas de Deus que vão acontecer. Faça prova essa semana com o Senhor. Está entulhada a vida? Está passando por um monte de batalha? Separa, consagra, coloca lá todo dia na presença do Senhor e veja o que Ele vai fazer. Coisas que você não imagina vão acontecer, simplesmente porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. E é por isso que Jesus termina essa parábola dizendo assim: alguns caíram na boa terra, e essa semente na boa terra dá muito fruto. Um produz 30, outros 60, outros 100. Sabe o que me admira? É que Jesus nunca falou que um produziu um. Ele começa com 30. Você já ganhou 30 pessoas para Jesus? Ele diz, o outro vai ganhar 60. Outro vai ganhar 100. Minha tia, a avó, era uma evangelista. E ela teve uma parada cardíaca, ficou cerca de 45 minutos recebendo massagem cardíaca. O seu filho médico, ele não queria desistir da mamãe, estava no hospital, a hora que deu a parada cardíaca, os médicos disseram, não dá, não vai voltar, e ele não desistia. E depois de 45 minutos ela voltou à vida. E voltando à vida, ela compartilhou uma visão que teve nesse período de 45 minutos, em que o Senhor Jesus aparecia a ela e ela era devolvida à vida para completar um projeto. E eu me lembro do dia que ela fez uma festa e convidou 250 pessoas, 245 para ser exato, que ela tinha num caderninho
todas as pessoas que ao longo da sua vida ela tinha ganho para Jesus. Ela pagou a festa, fez os filhos pagarem, pode ter certeza. Fez a festa, contou a sua experiência e disse: olha, o Senhor vai me levar dentro de alguns dias. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar. Ele já me disse, mas eu tenho uma missão para terminar, que é desafiar vocês a continuarem essa obra e levarem outras pessoas a conhecer o amor de Deus. Eu já estou indo, mas eu quero passar essa obra para cada um de vocês que eu ganhei para Jesus. Eu fico olhando para minha tia, 245 pessoas, pessoalmente, uma a uma, que ela guardava nome por nome num caderno ao longo da sua vida. Quanto fruto para o reino você tem dado? Se a gente não dá fruto, é porque a vida da gente está entulhada. Quem sabe esteja na hora de deixar as raízes se aprofundarem e deixar o fruto da graça de Deus brilhar na nossa vida. Graças a Deus, eu creio que a maioria de vocês, Ele não pode arrancar a semente, porque o amor de Deus não vai ser separado de vocês, mas Ele pode entulhar a vida. Então, não deixe a vida entulhada, seja instrumento da glória do Senhor Jesus. E enquanto a gente estiver celebrando a ceia, meu desafio para você é: Senhor, se a tua vida estiver entulhada, diga para Ele: me ajuda, porque eu não quero ficar assim a minha vida toda. Eu quero ser uma bênção, me dá o teu poder. E se você é um daqueles que estão desanimados, diz Jesus: eu quero experimentar a tua graça. O diabo não vai arrancar a beleza daquilo que o Senhor está construindo na minha vida. Amém?